os fãs da ditadura, para os fãs dos torturadores, os bolsonaristas, né, que deviam estar felizes. Eu não entendo. A pessoa vai lá nos Estados Unidos denunciar que o Brasil vive uma ditadura. Mas não era isso que vocês queriam? Estou entendendo, tá? Não estou entendendo. Mas o fato é que o Ministério Público Federal foi para cima da vagabundagem torturadora que os bolsonaristas tanto admiram. Brilhante Ustra, Fleury. Deixa eu dar aqui a notícia para vocês, olha só. Ministério Público Federal cobra 2 milhões de reais de herdeiros de Ustra, Fleury. Coloca aí, Tati, por favor. Aqui, ó. MPF cobra 2 milhões de herdeiros de Ustra, Fleury e mais 40 da ditadura por morte de 18 pessoas no DOI-CODE. Em ação civil levada à Justiça de São Paulo, Procuradoria pede também a cassação de aposentadorias de agentes dos porões e responsabilização da União e do Estado por suposta omissão nos anos de chumbo ante a rotina de violências instalada no aparato repressivo. Então, assim, o cara, a pessoa, o torturador, é o último degrau, né, da humanidade, né? Uma pessoa que defende tortura é um bicho. Não devia, com perdão aos bichos, não devia conviver em sociedade uma pessoa que defende tortura. Não é que a pessoa defenda que a pessoa que seja preso, que a pessoa defenda cadeia, prisão perpétua. Agora, torturar outro ser humano, uma pessoa que está sob os cuidados do Estado, a pessoa defender a tortura, é uma pessoa doente, né? Uma pessoa doente, sádica, com sérios problemas na vida. Não devia viver em sociedade. Deviam colocar numa jaula. Uma pessoa que defende tortura e torturador devia ser colocada numa jaula. Uma jaula que não tá pronta para o convívio com outros seres humanos. Ainda mais esses que se dizem cristãos, né? Seriam capazes de pregar a mão de Jesus pessoalmente. Um defensor de tortura torturaria Jesus. Torturaria Jesus. E os bolsonaristas defendem torturadores, né? Não faz sentido nenhum eles serem cristãos. Já disse aqui várias vezes e repito. Defensor de tortura não estaria do lado de Jesus, estaria do lado dos romanos que torturam, certo? E aí, deixa eu ler aqui a matéria para vocês. Né? A gente está se aproximando aí dos 60 anos do golpe militar, né? Golpe militar que corrupto, né? Nos trouxe 21 anos de uma ditadura corrupta, assassina, né? O Brasil só andou para trás. Quem defende isso ou é burro ou, como eu disse, merecia viver numa jaula. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para responsabilizar na esfera civil 42 ex-agentes da ditadura militar por envolvimento com o desaparecimento e morte de 18 vítimas do regime de exceção, sequestrados, torturados, assassinados. Eles adoram dizer que essas pessoas eram todas guerrilheiras. Mentira. A maioria dessas pessoas eram meninos, jovens que estavam tentando fazer com que o Brasil virasse um lugar melhor, né? Durante os protestos de 2013, esses Kim Kataguiri da vida, se fosse na época da ditadura, teriam todos sido mortos e torturados. Teriam sido todos, não ficaria nenhum para contar a história, né? Essa pessoa aí que está aí no nosso chat defendendo ditadura, você não ia conseguir estar na rua, filho. Iam te pegar e te matar. Qualquer pessoa que falasse mal dos militares poderia ter as unhas arrancadas, poderia sofrer as piores torturas. As piores torturas. Segundo a Procuradoria, a ação visa não o reconhecimento da participação dos citados nos crimes da ditadura, mas também promover medidas de reparação, preservação da memória e esclarecimento da verdade sobre o período da ditadura. Um dos pedidos é para que os acionados sejam condenados a ressarcirem os danos que as práticas ilegais causaram à sociedade e as indenizações que o Estado brasileiro já pagou às famílias das vítimas, montante que passa de 2,1 milhões em valores não atualizados.
No caso dos já falecidos, a reparação financeira deve ser cumprida pelos herdeiros. Também é solicitado a perda de eventuais cargos públicos ocupados atualmente pelos réus, assim como o cancelamento de suas aposentadorias. Também são réus a União e pelo Estado de São Paulo por suposta omissão em investigar e responsabilizar ex-agentes do sistema de repressão. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro, que andou com uma camiseta do Ustra, também deveria ajudar a pagar, né, gente? O MPF pede que os governos federal e estadual abram arquivos e acervos de órgãos de segurança e criem espaços de memória que tratem das graves violações de direitos ocorridas na ditadura. A lista de ex-agentes acionados pela procuradora corresponde a investigações sobre o DOI-CODE, aparelho de repressão responsável por 54 assassinados e 6,8 mil prisões até 77. Além de Ustra e Fleury, dois assassinos que o bolsonarismo admira, tem também outros nomes. Deixa eu ver se tem alguém conhecido aqui no meio desses assassinos que os bolsonaristas admiram. Adir Fiuza Castro, Alcide Sintra Bueno, Altair Casadei, André Leite Pereira Filho, Antônio Cúrcio Neto, Antônio Vilela, Aparecido Laertes Calandra, Aldir Santos Maciel, Cirino Francisco de Paula Filho, Davi dos Santos Araújo, Dirceu Gravina, Durval Ayrton Moura, Enio Pimentel, Félix Freire Dias, Gabriel Antônio Duarte Ribeiro, Jair Romeu, José Barros Paes, José Brante Teixeira, Lorival Gaeta, Luiz Martins de Miranda Filho, Paulo Malhães, depois na Comissão da Verdade acabou assassinado, Pedro Antônio Mira Grancieri, Walter Lang, né? São todos aí, além, também foram acionados pelo MPF 16 ex-servidores do Instituto Médico Legal Paulista responsáveis pela dissimulação das razões das mortes de opositores, né? Porque eles matavam as pessoas e aí diziam que elas tinham se matado, como aconteceu com o jornalista Vladimir Herzog, tantas vezes espinafrado pelo Jair Bolsonaro, né? Que vive insistindo na tese de que ele se suicidou quando já foi provado pela justiça que ele foi morto pelas mãos do Estado, né? Então, assim, os médicos que têm que pagar por isso, né? Tem que pagar por isso também os médicos que disfarçaram essas mortes fingindo que as pessoas tinham se suicidado. Repito, defensor de tortura é o último degrau da escala humana. É gente que merecia viver longe da sociedade, merecia viver numa jaula. E Bananinha, que andou usando camiseta do Ustra, também deveria ajudar a pagar essa indenização como cúmplice.